Tetsavé é a palavra de hoje, desta semana, ordena. Vamos lá? Capítulo 27 do livro do Êxodo. Nós vamos dar uma olhadela aqui em Tetsavé, porque nós vamos retornar ainda em questões nossas que precisamos aprender muito. Tetsavé, no versículo 27, no capítulo 27, no versículo 20, diz assim: e tu ordenarás, Tetsavé ordene, aos filhos de Israel que tragam para ti, para Adonai, azeite de oliva depurada, triturada para o lustre, para fazer subir a lâmpada permanentemente, para que a luz seja acesa e permaneça. Na tenda do encontro, na extremidade do anteparo que está sobre o testemunho. Eu estou lendo em outra tradução, mas você leia aqui na sua. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Eterno. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Esta é a oportunidade, é a ocasião correta de nós reafirmarmos que tudo deve ser feito pelos cuidados de todo o povo. Tudo deve ser feito pelos cuidados de todo o povo, para que a glória possa retornar ao templo, diz o profeta Ezequiel. Porque a glória se foi do templo, mas ela precisa retornar. Vamos ver na nossa Haftará, Ezequiel capítulo 43, a partir do verso 10. Os profetas são incansáveis em declarar com verdade tudo aquilo que o Eterno diz na sua palavra para o povo, mesmo que o povo não goste muito, que queira prosseguir nos seus próprios caminhos. Mas Torá precisa ser dito e verdade precisa ser dita. A glória se retirou do templo e ela precisa retornar. Versículo 10. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas maldades e sirva-lhes ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis, as suas toratot. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram, diz o profeta. Então, esta é a Torá do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimo. Esta é a Torá do templo, onde mora Adonai, fisicamente em Jerusalém, na época, e aqui no nosso coração. Então, nós temos estatutos e ordenanças para que Adonai retorne à casa, ao nosso coração. Ele precisa retornar, porque os dias são maus, maus e maus e maus. E ele precisa retornar. São essas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais, e a parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. Esta é a base do altar. Da base, desde o chão até a saliência de baixo, 2 côvados de largura, medidas e pesos, e medidas, e pesos, e medidas, e pesos. Para nós, que não gostamos dessas ordens, porque o privilégio de subir à presença de Adonai, através dos sacrifícios, quando eles são aceitos, porque nem sempre o sacrifício é aceito, se ele não for feito segundo as normas aqui estabelecidas pelos profetas e pela Torá, se faz sacrifício de tolo. Se oferece sacrifício de tolo, porque Adonai não aceita. Não aceita.
É uma vantagem concedida a uma ou mais pessoas com exclusão de outras, quando você sobe e o sacrifício é aceito. É uma vantagem, vou repetir, concedida a uma pessoa ou outras, várias juntas, em o quê? Em exclusão de outras. Lembra de Caim e Abel? Ele aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. Então, essas medidas que a gente olha aqui e fala assim, tão enjoado, mede aqui, mede lá. Olha aqui, vamos continuar medindo então. Vamos. O altar, versículo 15. O altar de 4 côvados de altura e por cima do altar se projetam 4 chifres. O altar será 12 côvados de comprimento, 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados de comprimento, 12 de largura, nos seus 4 lados, o contorno ao redor dela de meio côvado e a base dela de 1 côvado ao redor. Os seus degraus olhavam para o oriente. Então ele me disse, filho do homem, assim diz o eterno Elohim, são estes os estatutos do altar, onde eles me oferecem sacrifícios. Ficou facinho de entender, não ficou? São essas as medidas. Olha só, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, para espargirem sobre ele sangue, para purificação e perdão dos pecados. Nós somos um povo que temos o privilégio de ter os pecados perdoados, e os nossos pecados não são poucos, são de um monte muito grande, e Adonai é misericordioso e perdoa. Tem uma vez no ano que nós nos apresentamos a Adonai, é o único povo, no dia do Yom Kippur, para pedido de perdão. Então, nós somos privilegiados ou não somos? Que temos a oportunidade de nos retratar. Temos a oportunidade de nos retratar. Essa semana eu dizia para os internos aqui, eu disse para eles, vocês deem glória a Deus. Luzia, quando está sentindo calor demais, eu falo, Luzia, dá glória a Deus. Com calor. E eu disse para os internos, deem glória a Deus. Mas por quê, pastor? Eu dei glória a Deus que vocês estão presos. Arregalaram os olhos. Eu falei, tem tanta gente aqui fora que não tem oportunidade de ser preso igual vocês, para espiar, para cumprir e pagar a pena diante da justiça física. Tem gente que está solto. Vocês já pensaram isso? Então vocês deem glória a Deus que vocês têm a oportunidade de pagar a justiça física, a sociedade, a comunidade, o mal que fez. Quitar a dívida. Grandes coisas. Muita coisa. Muita coisa. Porque tem muita gente solta, sem condições de fazer isso, porque esconde debaixo do tapete e fica. Um dia a justiça vai te achar. E você não pagou a conta. Precisamos pagar as contas. É isso que Adonai está dizendo. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o eterno Elohim, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. A condição aqui de ter e obter pecados perdoados. Somos nós, esse povo especial. Quando Acã pecou contra o eterno, Josué, quando tudo descobre que Adonai revelou onde estava o problema, muitas vidas já haviam morrido. Morreram na batalha em Ai. Por causa de um homem. Morreram na batalha em Ai. Quando Josué está com ele, diz, filho meu, dai glória a Deus, porque o teu pecado foi descoberto. Não tente esconder, porque Adonai o trará à luz. Então, você já se antecipe e vá e confesse o seu pecado a ele, porque senão ele expõe publicamente. Tem isso ainda. Acã não viveu, mas deu glória a Deus por poder pagar a sua dívida. Ele foi morto, dando glória a Deus, porque o pecado foi descoberto e ele consegue quitar ali com a própria vida as vidas que foram ceifadas. Então,
raciocine sobre isso, que nós somos um povo que temos condições de confessar pecado e sermos aceitos por Adonai. Tomarás do seu sangue, os porás sobre os seus 4 ângulos e nos 4 cantos da saliência, e ao contorno e ao redor. Assim farás a purificação e a expiação pelos pecados. Purificação e expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. Nós não devemos tirar nenhuma vantagem quando Adonai nos eleva, nos perdoa, nos corrige e nós fomos elevados por Ele. Não tirem vantagem de sacrificar e ser aceito. Não tirem vantagem. Porque o serviço é independente da personalidade da pessoa. O serviço tem que ser feito sem influência do seu e do meu coração e da minha personalidade. Senão ele não é aceito. Não é aceito. Vamos no Salmo da Paraxá. Olha o que diz o salmista ali no Salmo 65. No versículo 5 e 6. Na Paraxá Tetzaveh, ordene. Eu quero ler com vocês o versículo 5 e o versículo 6. Em marcha. Ele diz assim, em marcha, o 4. Aquele a quem tu escolhes e fazes chegar até a ti. Você subiu, você se elevou, não tire proveito disso. Porque hoje, nos nossos dias, há interesses de tudo e tiram proveito de todas as coisas. Não faça assim com Adonai, que o seu sacrifício não será aceito. Em marcha aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti para que habite em teus átrios. Olha só, ele habita em teus átrios, sacia-nos do bem de tua casa, em teu palácio sagrado. Sacia-nos em poder ir à tua casa, ao teu palácio, onde está a tua presença, que é sagrada. Não nos deixe manchá-la com a nossa personalidade. O que nós vamos entender? Que nós temos que descer para que ele cresça. Olha o outro versículo. Com feitos tremendos nos respondes em retidão. Estremecimentos, em outra tradução. Tu nos respondes na justiça, Elohim de nossa salvação, pacificador de todas as distâncias, dos confins da terra e do mar. Aquele ou aquela que o Eterno escolhe é sempre um homem de pé, uma mulher de pé e em marcha, andando em direção ao Eterno. O objetivo dessa marcha se acha no ponto e no lugar, se acha na marcha, que está pontuadamente segundo os mandamentos de Adonai, e no lugar sagrado em que o homem faz a sua oferta alçada. Em que o homem faz a sua oferta alçada. Para Adonai, separando uma área física e uma área do coração para que ele habite. Por isso que a sua e a minha personalidade não pode prevalecer. Senão o sacrifício é muito fina a linha para aceitação de sacrifícios. Muito fina. Muito fina. Se eu venho para aqui, essa é uma casa de todos. E quero agir aqui nesta casa. Como uma casa individual minha, estou completamente errado. É a minha personalidade que vai prevalecer. O sacrifício não é personalizado, é comum a todos. Aí, Léo é terrível. Vai na frente e fala. Ele é personalizado. Não, então a senhora está concluindo que o sacrifício ele é um ato que não pode ser personalizado. Eu não posso fazer do meu jeito e a senhora não pode fazer do da senhora. Ele é um ato comum. Todos nós temos que convergir à mesma forma de entregar a Adonai, né? É exatamente isso aí.
Exatamente isso aí. Ele não é personalizado. Não é. Por quê? Eu preciso separar tanto uma área física, eu vou entrar nisso mais adiante, que eu vou voltar a ter de saber. A área física que nós separamos é sagrada, porque Ele nos mandou, é uma oferta alçada da nossa parte. Separada para santificação, o sagrado está ali embaixo. Depois nós vamos... E no nosso coração. Para que o conteúdo de todos seja aceito. O que é feito por todos aqui, nesta manhã, precisa ser aceito. Precisa. O homem é habitado pela presença real de Adonai. A eleição permite a aproximação a Elohim. Israel falhou muito nisso aí. A eleição, e falha até hoje. Ligou para cá uma senhora dizendo, eu sou descendente de Arão. Coisa boa, sou descendente de Arão. Ok. E aí ela queria várias informações aqui da casa, nós demos as informações, mas isso não enche os nossos olhos dizer que você é um Corém, que você descende. Não enche isso, não. Não. Isso tem que ser algo que tem que ser bem baixo na nossa vida. Porque muitos sentem orgulhos e se expõem e oprimem o outro, porque traz o nome de Corém no seu sobrenome. Descendente da tribo sacerdotal, não é isso aí? E isso você vê todo dia. A personalidade é maior e o ego do que a própria pessoa. Então, a eleição permite a aproximação a Elohim, que nos vai introduzir aos átrios sagrados dele. É ele quem vai introduzir. Não somos nós que abrimos a porta e entramos. Não entra sujo na presença dele. Não entra com mentira na presença dele. Não entra com os nossos atos de injustiça na presença dele. Não entra. Por isso que o salmista diz, estremecimentos. O profeta aqui está evocando a inserção de Adonai em sua vida. Eu estou todo estremecido com a tua santidade, Adonai. É isso que ele está falando aqui, ó. Com a sua santidade. A inserção de Adonai em sua vida, seu estremecimento sagrado é por estar diante daquele que prepara nos nossos dias o julgamento da criação inteira. Num mundo onde tudo tem sentido. Tudo. Por isso que eu fiz questão de ler Ezequiel capítulo 43, porque está dentro da nossa paraxá Tetzaveh Ordem. Tudo no nosso mundo físico tem sentido, pesos e medidas. A Torá adverte. Terá somente pesos exatos e justos. Medidas exatas e justas. Deuteronômio capítulo 25. Para que se prolongue os teus dias na terra, que o eterno Elohim te dá. Pesos e medidas. Eu não posso sair fazendo da minha cabeça. Eu tenho que olhar as ordenanças de Adonai na sua Torá. Eu tenho que ser humilde e saber que a minha ideia não prevalecerá para que um sacrifício seja aceito e que eu possa chegar aqui na casa dele e fazer o que eu quero. Aqui é a casa dele, onde nós nos reunimos para um sacrifício em Shabat, para os sacrifícios da manhã e da tarde. A casa é dele, pensa nisso. Então ela tem ordem. Eu não posso fazer do jeito que eu acho. Uma vez inseridos no ambiente sagrado, devemos vigiar. Porque podemos morrer. Lembraram de Nadab e Abiú? Uma vez inseridos no ambiente sagrado, cuidado. Que você pode morrer. Porque o ambiente onde você está é sagrado, santo. E você muitas vezes não olhou os critérios para você comparecer a esse ambiente. Cuidado. Cuidado. Uma vez inseridos no ambiente sagrado, devemos vigiar cada vez mais. Nós vamos voltar a paraxá agora Terumá. Terumá
foi a paraxá que antecedeu a paraxá Tetzaveh, semana passada, que Léo ensinou muito bem sobre Terumá, mas a pastora Sandra precisa entrar ainda aqui na questão das ofertas. Olha só, os empregos dessa palavra encontram-se em paralelo, aproximado a Tenupã, que Tenupã é um termo usado como um serviço litúrgico público. O serviço aqui hoje é o quê? Que serviço é aqui hoje? Público. Ele não é individual, ele não é personalizado. Não é, não é. Como também para indicar aquelas partes das ofertas que eram destinadas aos sacerdotes e aos oficiantes. Aqueles que tinham o direito de parte das ofertas. Essa palavra é usada também para isso, terupã, que terumá, com mais empregos da palavra terumá, que significa oferta. Guarda é um serviço público. Terumá é um serviço público. Primeiro, o material ofertado para a construção do tabernáculo, vai ali, ó, Êxodo capítulo 25. Semana passada nós estudamos tudo isso. Nós só vamos voltar ali por causa de um item que nós precisamos de concluir e entender. Êxodo capítulo 25, versículo 2 e 3. Aqui é o material ofertado para a construção do tabernáculo. Ofertado por quem? Pelo povo. As ofertas são feitas pelo povo. Olha aqui. Fala aos filhos de Israel, versículo 2, que me tragam a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Aqui no lugar de oferta é contribuição. Você vai ver mais à frente. Dele tomareis a minha contribuição. Então, esta é a oferta, é a contribuição que recebereis deles. Ouro, prata e bronze. A contribuição do rei persa e de outros para a restauração do templo está em Esdras, capítulo 8, versículo 25. 1 Reis, capítulo 5, vai falar da oferta de Irão, rei de Tiro, que vai colaborar com a construção do templo. A oferta é dada por quem? Pelo povo, gente. E por outros de fora, que enviam ofertas para colaborar com a construção do templo. Do templo físico. E o templo espiritual, que é o nosso coração. O templo físico vai ser erguido ainda. Não é isso aí? Aguardamos por isso. A oferta de expiação é no valor de meio shekel, que nós vamos ver logo na próxima paraxá, dá início à próxima paraxá, em Êxodo capítulo 30, versículo 13. A oferta de expiação no valor de meio ciclo. O quarto, o dízimo dos dízimos é destinado aos sacerdotes. Isso é terumá também. Capítulo 18, do versículo de Números, do versículo 25 a 32. A oferta de despojos de guerra, você encontra em Números, capítulo 31, versículo 29. Todas são ofertas. O termo terumá vai designar a porção de sacrifícios destinada aos sacerdotes. É uma oferta alçada. Originalmente se refere à manipulação física da oferta. Vou voltar a falar. O termo terumá vai designar a porção de sacrifício dos sacerdotes. Dos sacerdotes. Porque é uma oferta alçada, que ela se refere, no original, à manipulação física da oferta na hora em que se entrega a oferta. O que nós queremos dizer? Quem recebe a oferta deve obedecer regras exigidas pela Torá. São elas. Quais são as regras exigidas pela Torá ao sacerdote que vai receber a oferta? Compor, formar um todo, juntando as diferentes partes que doaram. Olha só, presta atenção. O que deu a oferta
E aquele que a recebe deve, o que deu a oferta ao povo, aquele que a recebe ao sacerdote, eles devem participar e se integrar com ela, com a oferta dada. É assim que acontece hoje nos nossos dias, né? Se integrar com ela para que todos se beneficiem dela. Isso é compor o sacerdote com o povo para receber a oferta. Senão, ele vai manipular a oferta. Se entrar a personalidade dele, ele vai manipular a oferta. A palavra no original é manipular. Você lembra logo de quê? De coisas esdrúxulas, né? Como nos nossos dias. Para que todos sejam beneficiados, para que o povo seja beneficiado por ela. Este é um momento extremamente sagrado. Confere comigo. Levítico capítulo 10. Vamos lá. Moisés vai chamar a atenção de Arão, que ele recebe a oferta e não vai compartilhá-la com o povo, não vai comê-la com o povo. Ele precisa se integrar ao povo. Ele não vai comê-la, por quê? Ele perdeu Nadab e Abiú. Moisés só vai aceitar por conta disso. Ele estava em luto. Ele vai se justificar. Para que você possa entender o que é compor com o povo. O sacerdote trabalha para o povo. O sacerdote tem que ver o povo. Viver com o povo. Se compor com o povo. Senão ele vai manipular a oferta. Por isso que muita gente manipula a oferta e compra fazendas, gados, aviões e andam todos aí, o rebanho, junto. Todos juntos. Nem o rebanho, nem o sacerdote receberão a bênção de Adonai e a oferta, o qual eles fazem. Nem o rebanho e nem o sacerdote, porque não há integração. Olha aqui, capítulo 10 do Levítico, versículo 14. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comereis em lugar limpo. Tu e teus filhos e tuas filhas contigo. Isso é integração. Tu e teus filhos contigo. Foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, do sacrifício das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. A coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para movê-los, como oferta movida perante o Eterno. Pertencem a ti, aos teus filhos contigo, por direito perpétuo, como o Eterno bem tem ordenado. Tem que saber. Moisés buscou diligentemente o bode pela oferta pelo pecado e descobriu que já havia sido queimado. Indignado grandemente contra Eleazar e Tamar, os filhos de Arão que ficaram, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo? Lugar separado para isso. Por que não comestes? Olha aqui. Aí ele vai se justificar. É coisa santíssima. E o Eterno a deu a vós, para que leveis a iniquidade da congregação, e para que façais expiação por eles diante do Eterno. Quanto maior for a integração, maior será a composição entre o sacerdote e o povo. Os sacrifícios aqui em Terumá, eles são públicos. Eles são públicos. Olha aqui. Visto que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Eterno, mas tais coisas me sucederam. Que tais coisas lhe sucederam? A morte de Nadab e Abiú. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, seria isso porventura agradável aos olhos do Eterno? Ele estava em grande sofrimento. Estaria junto com a oferta. Adonai não aceitaria a oferta. Adonai não iria aceitar, porque ele estava sofrendo muito naquele momento. Então, ouvindo isso, Moisés deu-se por satisfeito. Deu-se por satisfeito. Você vai ver que entrar na composição
Participar para integrar as partes, os homens e Adonai, significa preparar e aprontar o povo para receber o noivo. Vou repetir, vou voltar ali. Olha só. Quando o sacerdote entra em composição com o povo, participa com o povo para produzir integração entre ele e o povo. Ele e o povo, as partes, os homens e Adonai, quer dizer, as partes, sacerdote, os homens e Adonai, se uniram. Olha só, significa preparar e aprontar o povo para receber o noivo que vocês cantaram. Venha o Mashiach? De João Batista que diz isso. João que diz isso. João que diz isso, que tinha uma integração, uma composição imensa com o povo. Mas se você manipular a oferta, a sua personalidade foi inserida ali, Adonai não te aceita. Esse é o cordeiro da consagração. Vamos lá em João capítulo 3, versículo 29. Ele vai dizer aqui, porque nós vamos ter que chegar para nós entendermos Shemini, 10 décadas, 8 décadas, 8 décadas que o nosso povo foi humilhado, descalçado e morto às margens, uma das brutais questões do Holocausto, das brutais. Nosso povo morto, descalçado, humilhado, às margens do Danúbio, foi quando o Léo começou, semana passada. Mas nós estamos chegando ao período de encerramento disso. Porque Shemini, 80 anos, 8 décadas, que desse acontecimento, Adonai vai trazer isso à luz para nós. Nós temos que olhar depois, provavelmente só à tarde, nós vamos olhar a questão da plenitude, vamos ver se dá para chegar lá. Porque João vai falar isso aqui. Você pensa em Yeshua HaMashiach, o sacerdote. Como ele se integrou com o povo. Como ele se compôs com o povo. Como ele se envolveu com o povo. Ele estava aprontando o povo. E nós precisamos aprontá-lo para receber o noivo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Né? Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que está ali, que era João, ele ouve, sente uma alegria no coração de bem-querer, com voz do esposo, com a voz que ele ouve do esposo que está vindo. João é demais. Esse texto é demais. Eis, este bem-querer é meu em plenitude. Em plenitude. Levítico capítulo 9. Quando os sacerdotes, Terumá vai falar de uma oferta que é para o povo, com o povo que traz, entrega ao sacerdote. Isso que Terumá fala. Mas, no Levítico capítulo 9, vai falar desse pleno, desse completo. Os 80 anos estão completos. Para que Adonai venha e julgue. Ele julga restaurando o seu povo. Trazendo o seu povo a Ele. Estar em plenitude se traduz literalmente o amor na luz de Adonai. O amor foi trazido para a luz. Satisfaz João. Ele ser trazido para a luz, para ele era tudo na vida. Ele estava pleno, completo. Ele encerra com a seguinte mensagem fundamental que todos nós já ouvimos. Ele deve crescer e eu diminuir.
João não tinha a personalidade dele impressa em nada que ele estava fazendo. Ele andava batizando, falando, anunciando, falando aos reis, até morrer do jeito que vocês sabem como ele morreu. Estava pleno porque tinha luz. Coisa bonita, né? Que coisa maravilhosa. João se apaga diante de Yeshua. Yeshua é uma oferta alçada. O carneiro da plenitude é uma oferta alçada. Ela é alçada porque você separa o seu coração para servi-lo e receber a luz dele. É alçada porque você separa na terra, Terumá nos dá ensinamento perfeito sobre isso na terra onde você está, um lugar. Como nós recebemos, sai e saca a recompensa de chegar aqui nessa terra e separar um lugar para nós, santo, para nós ali entrarmos. Não um lugar nosso, mas é para receber o povo. Nos nossos dias, a corrupção tem dominado os corações, que comentaristas bíblicos dizem que o termo oferta alçada foi se desgastando até que passou a simbolizar apenas, simplesmente, uma oferta, uma dádiva, sem indicar uma implicação à forma como a oferta deve ser manipulada. Vou repetir, sem indicar. Simplesmente fala, é uma oferta qualquer, a oferta alçada. Uma pequena oferta, não é. Não, banalizou o rito. Isso que está acontecendo todo dia, se tornou banal, comum. Não é. Não é. A oferta alçada não é simplesmente uma dádiva. Ela implica, tem uma implicação, a forma como a oferta deve ser manipulada. Ela tem que ser manipulada pelo sacerdote para ele se compor e se integrar com o povo e o povo com ele. É dessa forma que ela tem que ser manipulada. Porque quando fala em manipulação, a gente pensa no laboratório. Não é verdade? Quando fala assim, hoje só conhecemos manobras operando com as mãos para fazer planos de interesse próprio, meios empregados para chegar a um fim desejado. Quando fala-se em manipulação, você pensa em astúcia, em artimanha, que alguém montou alguma coisa para você. Isso é muito rico, e muito poderoso, e muito precioso. Aprender manipulação com os sacerdotes. Manipulação, cuidado com a manipulação da oferta que você dá. Cuidado com astúcia e com artimanha. Tomar medidas para ser bem-sucedido. Eu tomo medidas, eu tenho vontade de sair chorando. Eu tomo medidas espirituais para eu ganhar um carro novo. Para eu ter dinheiro na minha conta. Fala, mano. Exato, Marlene lembrou muito bem. A oferta que nós fomos levar a Israel foi uma oferta bem composta. Porque ali estava a presença de todos vocês, de todo o povo. De pessoas daqui dessa casa, de fora dessa casa, uma oferta que fez uma composição perfeita. Ela foi bem manipulada. Trazendo a vocês ainda todos os recibos de tudo aonde nós apresentamos as ofertas de vocês. E toda a orientação que nós recebemos lá, como entregar. Muito bem lembrado, Marlene. Pode falar, Léo, agora. Não, porque quando a senhora fala que só alcança o valor pleno quando ocorre a inclusão de todos,
pela interação oferta do é sacrificante e do ofertante. Eu estou falando de uma oferta pública. Isso, é por isso que e ele estava lidando com oferta pública. Isso, é por isso que nesse caso, então, o rito só se quebra pela plenitude. Só se quebra pela plenitude. Porque a senhora acabou de dizer, muitas vezes tornaram terumá, essa oferta, como algo banal. Isso. Mas por não respeitarem o rito. Por não respeitar o rito. Mas quando a plenitude ocorre, muitas vezes é necessário que quem manipula o sacrifício entenda a necessidade de quebrar o rito para estendê-lo. Eu lembrei quando a senhora falou isso, quando o rei Salomão vai inaugurar o templo em Jerusalém. Vamos lá para ver. Em 2 Crônicas, capítulo 7, o capítulo 6 antes, ele é antecedido pela oração. E a senhora sabe... Crônicas 7. 2 Crônicas, capítulo 7. O capítulo 6, a senhora sabe isso melhor do que qualquer um, porque lá no Cotel tem escrito esses versículos onde diz: quando o teu povo Israel vier aqui orar, mas logo depois ele diz assim: mas quando os estrangeiros aqui vierem orar, então é símbolo de uma unidade mundial. Se é para Israel, lembra-te dos estrangeiros também que vierem. Então Salomão ali ganha Adonai nisso, porque ele inclui todos. Isso aí. Ele não particulariza a Israel. Isso. Por mais que haja vanguarda. Que coisa boa você ter falado isso. Por mais que Israel tenha a vanguarda do sacrifício. Amém. Mas ele inclui os gentios na oferta. Amém. Então lá no Cotel tem escrito, porque quando os povos vierem, os gentios vierem, então ali é universal. Tanto é que ninguém é impedido de entrar no Cotel para orar, né? Então, o sumo sacerdote pleno faz isso. Exatamente. Né? 2 Crônicas, capítulo 6, é dedicado a esse valor que Salomão dá à unidade. Mas no capítulo 7, ele diz assim, o verso 5: e o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa a Elohim. Os sacerdotes estavam de pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos de música, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Eterno, e que eram usados quando ele rendia graças ao Eterno, dizendo: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava de pé. Salomão consagrou o meio do átrio, local que não era local que não era dedicado ao sacrifício. Mas físico, tá vendo? Uma dedicação física. Ele amplia o local de dedicação porque era muita coisa. Por isso que nós estamos falando que o que nós recebemos em recompensa, Marlene, pelas ofertas, indo até lá em período de guerra, levando as ofertas, foi a recompensa de separar um lugar físico, igual ele faz aqui. Físico. Ele diz aqui, Salomão consagrou o meio do átrio, que estava diante da casa do Eterno, que era um local público de acesso a todos, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, 22 mil animais. Porque no altar de bronze, que é o local separado para isso, que Salomão tinha feito, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de tabernáculos por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação. Ele se integra com o povo, Léo. Desde a entrada de Amate até o rio. No 8º dia, Shemini, o momento da plenitude. Exatamente. Celebraram uma assembleia solene. Era o Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot. Pois por 7 dias haviam celebrado consagração do altar, e por 7 dias da festa. No 23º dia do mês, despediu o povo para suas tendas, alegre e em bom ânimo, pelo bem que o Eterno tinha feito a Davi, a Salomão e a todo o povo. Ou seja, quebrou-se um protocolo em virtude da plenitude, não da restrição. Isso aí. Ou seja, se a casa que não couber, se chegar um momento onde a tenda do encontro ali embaixo, né, a torre do rebanho, não couber mais, porque a plenitude ele enche, superlotou. Amém. Aí tem-se autorização para ampliar o espaço. Exatamente. Foi isso que Salomão fez. É esse aqui que é a visão de unidade com o povo que Salomão tem, que para os dias de hoje é necessário para que a luz preencha para todos. Exatamente. Como João viu. Olha o que ele disse. É onde há dificuldade das pessoas entenderem o porquê que vem
criança, por que vem idoso, por que vem detentos para dentro da casa. A casa precisou comportar tudo isso para que a glória fosse para Adonai. É pleno, a casa atende a todos. Tem como negar que a casa atende a todos? Não, Só que agora ficou pequena. E aí precisa da casa Yalom, Leomar, para que a plenitude não seja desprezada, porque agora vai aglomerar muito mais. A casa Yalom vem nesse momento. Vem no momento de plenitude. Esse que é o ponto. E eu quero falar... Pode deixar eles acabarem. Rito. Sem alterar o rito, olha ali. Você muda, mas você... Nós estamos conversando, vocês podem se introduzir na conversa. Porque é o rito que vai trazer essa plenitude. Exatamente. É a permanência do rito. Você sem alterar o rito. Porque aqui, o próprio, aqui no 2 Crônicas, se você olhar no verso 31, o 32, ele diz assim, olha, do capítulo 6, né, de 2 Crônicas. 31 ainda e 32. Ao 31 diz assim, a fim de que temam e andam nos seus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Ao 32, assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão. É o amor que traz a plenitude. Exatamente, viu? O teu braço estendido, vindo ele, orando nesta casa. Quer dizer, o estrangeiro ele tem que obedecer o rito da casa. Isso aí. Né? Amplia-se, mas não muda. O rito permanece, continua. Isso. Não é? Então, quando nós fazemos manobras, manipulamos silenciosamente, nós trazemos conosco um contexto de impurezas, por isso que a oferta não é recebida. Trazemos conosco as mãos carregadas de impurezas. Então, estamos nos referindo àqueles que subornam com presentes, ou então aqueles que, de modo egoísta, extorquem presentes. É a mesma coisa. Provérbio diz assim, pela justiça, o rei se estabelece a terra, mas o amigo de subornos a transtorna a terra. Provérbio diz isso. Então, mas nós vamos a Malaquias para nós acabarmos de entender isso. Ananias e Safira morreram. Lembrando disso. Malaquias, vamos lá. Nós precisamos tentar compreender essas coisas para falar que nós não podemos roubar as ofertas alçadas. Nós temos que fazê-las cumprir. Olha aqui. Malaquias, capítulo 2. Olha de 1 a 4. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração dar honras ao meu nome, amar Adonai de todo o coração, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios. Olha só. O esterco dos vossos sacrifícios, juntamente com estes sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi. Eles trabalhavam preparando as ofertas para os sacerdotes. Faziam isso com fidelidade. Então a minha aliança continua com os levitas. Seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Agora vai comigo. Aí no Malaquias 3, versículo 6. Primeiro aqui ele vai falar, tem os versículos aqui de 1 a 5 que vai falar da purificação do sacerdote. Mas olha o 6. Eu, o Eterno, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Olha o que eu comecei falando, nós somos um povo que erramos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos.
Olha aqui. Diz o Eterno dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Elohim, diz o profeta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. As ofertas alçadas foram manipuladas com aquela manipulação grosseira que eu falei, egoísta que eu falei, personalizando para você e não compondo com o povo, para separar um lugar santo na terra e no coração. Na terra e no coração. O diminutivo de ter, por isso que a Paraxá, ela vai ser lida na Brit Hadashah em Romanos capítulo 12. Eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Adonai, por causa das ofertas alçadas. Tá? É isso que Paulo fala ali. É a nossa Brit Hadashah da Paraxá Terumá. O diminutivo de Terumá, oferta no hebraico, o diminutivo de Terumá no hebraico é terumian, não sei se eu estou pronunciando direito, que descreve uma área destinada a sacerdotes e levitas delimitada. Vou repetir. O diminutivo do verbo vai descrever uma área destinada a sacerdotes e levitas delimitada por paredes ou muros, uma sala ou um cômodo ou um campo. São recintos sagrados. Cuidado com a oferta alçada que foi tão banalizada. Cuidado. Olha só, vou repetir. O diminutivo vai descrever uma área destinada a sacerdotes e levitas, delimitada por paredes ou muros, salas ou cômodos ou campo. São recintos sagrados. É uma dádiva. Fareis uma oferta ao Eterno, uma porção santa da terra. Você leu semana passada, Ezequiel 45, versículo 1. É obrigação, separeis uma parte da terra como lugar santo. Ezequiel descreve a área destinada a Zadok. Vamos lá. Ezequiel capítulo 48. Ele vai descrever a área destinada a Zadok e aos levitas que permaneceram na presença de Adonai e não saíram após os ídolos. Olha aqui. Ezequiel 48. Olha o versículo de 8 a 13. Olha aqui. Junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a oferta que deveis fazer de 25 côvados de largura, uma extensão de terra, aqui, e de comprimento com uma das porções, desde o lado oriental até o ocidental. O santuário, o lugar santo, estará no meio da porção que vocês separarem. Isso é a oferta alçada. Aí, ó. Então, vai lá. A oferta que haveis de fazer ao Eterno será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. A oferta santa será dos sacerdotes, para o norte 25.000 côvados de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. O santuário do Eterno estará no meio dela. Essa porção foi delimitada. Será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok,
que guardaram as minhas ordenanças, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Será uma oferta especial dentro da santa oferta da terra. Coisa santíssima, junto ao território dos levitas. Os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 côvados de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. Não venderão nada disso, nem trocarão nada disso, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Eterno. Vocês lembram de Nabote? 1 Reis, capítulo 21. Se lembram? Era a área física e o coração de Nabote, que era assim com Adonai. Era a sua oferta alçada física, era a vinha. E o coração dele completamente transbordando de amor a Adonai. Ele morre, mas ele não entrega. A miserável da Jezabel. Ele morre. Ela trama uma trama para ele, mas ele não se entrega. É isso aí. Ele não vai transferir, ele não vai vender, ele não vai trocar. Ele não troca o coração, porque é no seio. Fica no seio da terra, é no local especial. Exatamente. Amém, Léo. Não é tocado esse local. Não é adulterado, não é vendido. Não pode ser adulterado, né? O exemplo que se encontra no livro de Neemias, a área sagrada separada para Adonai, foi ocupada por Tobias. Estão lembrando? Vamos lá. Neemias vai pular desta altura. Pastora Sandra, não deixe nada de desordem ali na torre do rebanho. Nós estamos acabando de compor ali para uso de vocês. Nós estamos terminando. Onde tem a leitura das bênçãos, vai ter um biombozinho para te separar, para você ter mais um pouquinho de intimidade naquela pia, para lavar suas mãos. Terá a explicação da lavagem das mãos, tudo direitinho ali, para que você não tenha nem necessidade nenhuma de não fazer. Aí eu não vou fazer porque eu não sei. Nós vamos passar isso como uma lição para as crianças adultas, para que você cumpra, porque há um lugar separado, santo, que Adonai mandou separar. Essa foi a bênção que nós recebemos, Marlene, em Jerusalém. Olha Neemias capítulo 13. Eu já estou parando de tarde, nós continuamos. Neemias capítulo 13. Neemias fica muito bravo quando ele chega de viagem e encontra Tobias com seus móveis inteiros dentro da câmara que pertencia às ofertas de cereais. Está ali tudo escrito aqui. Neemias capítulo 13. Olha só. Versículo 6. Mas quando fizeram-lhe... vamos começar do 4. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado da câmara da casa do nosso Elohim, sendo parente próximo de Tobias. Olha só. Olha a personalidade que foi inserida para beneficiar o parente mais próximo. A oferta foi manipulada. Olha só. Por Eliasibe. Fizeram-lhe uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas, para os sacerdotes. Mas quando tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém. Aqui, então, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Ao cabo de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal
que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Adonai, lugar santo separado para as ofertas. Então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Elohim, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Assim repreendi os magistrados e lhe perguntei: por que se negligenciou a casa de Elohim? Então eu ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Reintegração. O sacerdote com o povo. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho, do azeite aos celeiros. Por tesoureiros dos depósitos pus a Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e como assistentes deles, a Hanã, filho de Zacur, filho de Metanias, pois foram achados fiéis. Se lhes encarregou a responsabilidade de distribuírem as porções dos irmãos. Por isto, Elohim meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que fiz à casa do meu Elohim para o serviço. Que o Eterno nos abençoe, para que nós voltemos à tarde e possamos continuar o estudo. E você que está em casa, volte para o seu posto, que você deve ter separado um lugarzinho na sua casa especial, para poder estudar Torá. Santifica esse lugar e fica lá quietinho, sem fazer nada. E estude Torá conosco, tá bom assim? Santifique esse espaço na sua casa. Tá bom assim? Um beijo, que o Eterno nos abençoe.